Responda rápido. Você sabe se a sua carteira de investimento tem uma boa relação risco-retorno? E mais, tem ideia se a quantidade de recursos que alocou em cada um de seus ativos é a que maximiza essa relação? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre duas teorias que juntas podem ajudar você a avaliar a oportunidade de alocar seus recursos de forma mais eficiente. Bem, antes de começar, é importante dizer que neste vídeo eu vou apresentar um resumo do que é essencial sobre as duas teorias para você encontrar a melhor forma de investir seus recursos em diferentes ativos. Assim, o objetivo aqui não é explicar detalhadamente as fórmulas e os cálculos. O que eu vou te mostrar hoje é a ideia por trás dessas técnicas, ok? Vamos lá! Em outro vídeo do Investidor C6, comentei sobre a teoria de Markowitz, que propõe que diversificar adequadamente seus investimentos é o caminho para maximizar a relação entre risco e retorno. Se não faz ideia do que eu estou falando, clica aqui em cima. Mas afinal, como medir a relação de risco-retorno dos seus investimentos? O professor norte-americano William Sharpe decidiu ir atrás dessa resposta e acabou completando a teoria que foi desenvolvida por Markowitz. Ele concluiu que para avaliar a relação risco-retorno não basta olhar o retorno total de um determinado ativo. Você precisa olhar quanto o retorno desse ativo supera o retorno de um ativo livre de risco. Por exemplo, como o resultado de uma ação se compara ao resultado que você poderia ter com um investimento de risco quase zero, como um título público Tesouro Selic. Esse raciocínio deu origem à fórmula do índice de Sharpe, bastante utilizada no mundo dos investimentos. Basicamente, quanto maior o índice de Sharpe, melhor o retorno do investimento comparado a um ativo livre de risco. Parece confuso? Vou dar um exemplo para descomplicar. Imagine uma carteira de investimento composta por apenas duas ações de companhias hipotéticas. Empresa 1 do setor de varejo e empresa 2 do setor petrolífero, que são ativos com certo nível de risco, e o título público, que é o nosso ativo livre de risco. Considere estes retornos esperados de cada ativo e, para fins do exercício, a volatilidade é o risco para cada um deles. Para encontrar o índice de Sharpe da empresa 1, é preciso calcular a diferença entre o retorno deste ativo e o retorno do título público, dividido pelo seu risco. A conta ficaria assim. Agora imagine que a empresa 1 e a empresa 2 são dois ativos não correlacionados e que você esteja interessado em dividir o seu dinheiro meio a meio entre esses dois ativos. Como ficaria o índice de Sharpe de cada ativo e de uma carteira composta igualmente pelas duas empresas? Ficaria assim. Como você pôde ver, o índice de Sharpe da carteira formada pelas empresas 1 e 2 juntas era melhor do que o das empresas separadas. Considerando esses resultados e fazendo mais cálculos, em uma carteira composta apenas por esses dois ativos, a divisão de recursos que atingiria o maior índice de Sharpe seria a alocação de 64% dos recursos em empresa 1 e 36% em empresa 2. Essa composição de carteira resultaria em um índice de Sharpe de 2,41, com retorno esperado de 13,6% e volatilidade de apenas 4,8%. Diante desse resultado, se o seu perfil é mais conservador, pode ser que você queira complementar essa carteira com produtos de renda fixa, diversificando ainda mais e diminuindo o risco, mas consequentemente diminuindo também o retorno esperado da carteira como um todo. Mas se você for um investidor arrojado que aceita correr riscos em busca de melhores rentabilidades, pode ser que você queira separar uma parte maior de seu dinheiro e investir ainda mais nessa carteira. Com essas informações, é possível buscar o que é conhecido no mundo dos investimentos como fronteira eficiente. A fronteira eficiente nada mais é do que a alocação ideal de recursos entre os ativos de uma carteira, com a menor exposição ao risco e com maior retorno. Ainda usando o nosso exemplo dos ativos de risco, empresa 1, empresa 2 e dos títulos públicos, que tem risco quase zero, podemos chegar a um gráfico que ilustra a fronteira eficiente. Os pontos cheios representam as combinações de alocação de seus investimentos na empresa 1 e empresa 2. Nos cálculos anteriores, vimos que 50% de cada ação dá 15% ao ano de retorno esperado e 5,6% de volatilidade, que dá esse ponto de destaque. Os outros pontos são com proporções diferentes dessas duas ações. Vimos também que 64% em empresa 1 e 36% em empresa 2 dá o melhor índice de Sharpe e resulta em 13,6% ao ano de retorno esperado e 4,8% de volatilidade. Olha o ponto aí, vamos chamá-lo de portfólio de mercado. Todos os outros pontos ficam dentro dessa linha que chamamos de fronteira eficiente. Agora, este ponto vazio com rentabilidade de 2% ao ano e volatilidade teórica zero é o título público, nosso ativo livre de risco. As possíveis combinações do portfólio de mercado, junto com o investimento em título público, são demonstradas pela linha preta. Essa é a linha de alocação de capital.
Vamos entender juntos. Eu posso ter uma carteira só de ativo livre de risco, ou posso escolher uma carteira com cada vez menos ativo livre de risco e mais do portfólio de mercado. No ponto em que a linha de alocação de capital tangencia a fronteira eficiente, está o portfólio de mercado, que é aquela carteira formada por 64% de empresa 1 e 36% de empresa 2. Perceba que todos os outros pontos possíveis, com combinações diferentes de empresa 1, empresa 2 e título público, estão abaixo da linha de alocação de capital, ou seja, não representam a melhor relação risco-retorno. Como eu disse no início do vídeo, o objetivo aqui não é fazer com que você domine todos os cálculos e teorias em poucos minutos, mas é importante saber que essas técnicas existem e podem ajudar você a montar uma carteira que maximize o seu retorno em relação ao risco que você está disposto a correr. Agora você já sabe como deveria avaliar a relação risco-retorno de seus investimentos, principalmente como olhar os seus investimentos de forma conjunta e inteligente. Eu sei que é muita coisa, mas para finalizar, vou resumir os principais pontos em 30 segundos. Para montar uma carteira de investimento eficiente, é preciso sempre buscar a melhor relação risco-retorno. Quanto menor o risco e maior o retorno esperado, melhor é a carteira. Para encontrar a relação risco-retorno de um ativo, ou índice de Sharpe, deve-se analisar o retorno que supera o retorno de um ativo livre de risco. Com essa análise, é possível descobrir qual é a alocação ideal de recursos entre ativos da sua carteira, chegando à fronteira eficiente. E ao montar a sua carteira com a melhor relação risco-retorno, incluindo ativo livre de risco, você chega na linha de alocação de capital, que é um conjunto de carteiras que maximiza a relação risco-retorno. Agora que você aprendeu o básico sobre como encontrar a melhor relação risco-retorno, assista aos outros vídeos do Investidor C6 e aprenda mais sobre produtos que podem te ajudar a diversificar sua carteira. Até mais!